Olá pessoal, tudo bom? Hoje então vamos ver aqui uma Najdorf ataque inglês com uma leve imprecisão por parte das brancas e vocês vão ver como o jogador das negras explorou bem. Foi jogada entre Ian Nielsen e Linus Olsson, campeonato dinamarquês em 2007, pessoal. Então, reconstituindo aqui, é 4C5, cavalo F3, D6, D4, CD4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, A6, bispo E3, E5, cavalo B3. Então, respondendo por princípio, E5, Najdorf, bispo E6, para controlar a casa D5, F3, impedindo o cavalo G4, bispo E7, G4, aqui. Então, as brancas começam com o seu avanço no flanco rei. Nós já vamos aprofundar o comentário depois de mostrar a partida. Então, pessoal, olha só. Aqui a gente já mostrou para vocês o G4 B5, mas não nessa hora. G4 B5 como melhor linha depois de mais desenvolvimento das brancas. Vamos dar uma olhada. Qual seria aqui, ó? Só um pouquinho aqui, ó. Dama D2, roque, roque, olha só, cavalo de BD7, agora G4 e agora B5. Então tem muita diferença. Isso aqui sim é a linha teórica clássica. Então tem muita diferença para o G4 imediato, que nós vamos ver se foi um erro ou um acerto. E aqui, pessoal, nesse momento funciona muito bem aquele princípio teórico de vem um ataque no flanco, responda com um contra-ataque no centro. D5, pessoal, D5. Então, lance, digamos assim, de princípio, tá? Lance de princípio. O jogador das brancas jogou bispo C5, teria jogado melhor com cavalo por D5, bispo por D5, E por D5, cavalo por D5, está protegido pela dama, e bispo F2. Mas vejam que é uma posição que não ficou interessante para as brancas. A posição está com caráter aberto, mas o ataque no flanco rei já não faz muito efeito. As negras podem ter um cavalo F4 no futuro, pode ter cavalo C6, pode lutar pela casa D4, tem a coluna C ainda. Então, quer dizer, o prospecto está bem mais positivo para as negras, apesar do par de bispo das brancas. Então, bispo C5. Então, tentando não entrar naquela posição sem futuro, ele jogou bispo C5. E aí veio D4. Olha que interessante, pessoal. Realmente, o contra-ataque no centro aqui andou. Andou muito. O que as brancas poderiam... O que as negras aqui poderiam ter feito diferente ao invés de avançar o peão? Poderiam ter feito um sacrifício de cavalo que conduz ao empate. Veja só que interessante. F por E4, bispo C5, cavalo C5, dama H4, e agora as brancas não têm nada melhor a não ser ficar andando para cá e para lá, gerando aí repetição de lances. Então, não era isso que o cara das negras queria, por isso que ele não sacrificou o cavalo. E muito melhor realmente foi D4. Porque agora, além de tirar o cavalo dessa casa interessante, você vai ver que o centro das negras vai acabar andando. E isso é uma coisa que a gente quer. O centro forte, pessoal, é aquele centro que anda e restringe o adversário. Então veio bispo E7, dama E7, cavalo E2, cavalo C6, cavalo G3, roque. Vejam, a situação está tão tranquila no flanco rei que realmente o jogador de brancas não está com medo de H4, G5. Por quê? Porque tem muito recurso defensivo aqui e a situação está estável no centro. E o centro está a seu favor. Aí veio o cavalo F5. E agora, pessoal, o que jogar aqui? A gente captura esse cavalo.
sem pensar. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele é um monstro aqui. A gente não quer. Em segundo lugar, o que vai acontecer? As brancas vão desestabilizar os seus peões. Seja capturando com G, seja capturando com o E. E a gente precisa ter receio da coluna G aberta? Não. Se vier algum ataque, a gente vai jogar rei H8 e torre G8 e vai ficar tudo bem. Veio E por F5, então permitindo. Olha só que interessante, pessoal. Vocês estão vendo aqui vários buracos E3, D5, F4 na posição do centro e das brancas? É, eu também estou vendo. E isso deu permissão para os cavalos. Olha aí, ó. Cavalo D5, H4. Pelo menos o jogador das brancas está jogando com princípio, né? Ele está tentando pôr adiante o ataque no flanco rei. Aí vem E4. Não é difícil entender esse lance. A gente quer abrir as linhas centrais porque o rei ainda não rocou e não vai rocar tão cedo. Tem bispo e dama ainda na casa inicial. A3. Tipo, não entendi muito bem. E por F3. Rei D2 e dama E3. E é checkmate, pessoal. Olha aí que partida sensacional. Muito bem jogada e muito boa de entender com base nos princípios. Então, pessoal, olha só que interessante. Na verdade, bispo E7, esse G4 aqui é um lance bastante errado. Bastante errado. Muito prematuro. E a refutação dele é D5. Tá? Eu acho que isso é um conceito importante, porque muitas vezes a gente é bom saber, nós que gostamos de jogar Siciliana, é bom saber isso aqui, porque muitas vezes o jogador de brancas pode se atrapalhar nessa ordem e acabar lançando um G4 meio prematuro e a gente tem que responder firme no centro, tá? E a gente vai acabar com essa posição aqui já é muito boa para as negras, né? Tanto que ele rocou no flanco rei. E olha só quantas casas disponíveis para os cavalos e bom, e abrir o centro, óbvio, com o rei no centro. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa miniatura. Eu achei bastante instrutiva. Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.